estou aqui no 25º Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos, né, e acompanhada aqui da Maria Antonieta Mourão, do Serviço Geológico Brasileiro. Maria, muito obrigado pela sua participação, bom tê-la aqui com a gente. Maria, eu queria discutir, saber de você qual é a sua perspectiva na sua participação aqui no evento. O que é que você está achando, no primeiro dia aqui no evento, mas o que é que você tem achado do Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos? O Serviço Geológico está em parceria, né, com a BR Hidro, e qual é a sua perspectiva para esse evento? Então, o Serviço Geológico, historicamente, já tem uma parceria, né, com a BR Hidro. Então, em vários simpósios, a BR esteve presente, colaborou. Então, temos também pesquisadores que atuam efetivamente na BR Hidro. E a minha participação nesse evento, ela vem marcar uma presença mais forte da discussão sobre a água subterrânea dentro do evento. Então, nós tivemos hoje, na parte da manhã, uma mesa redonda com hidrogeólogos que são muito atuantes na área e que discutiram justamente essa questão de se colocar um holofote na água subterrânea também. Porque hoje, o que a gente tem percebido pelas mudanças climáticas que estão evidentes, né, é que essa redução das chuvas, esses eventos extremos de cheia, tem feito com que os usuários eles migrem para a água subterrânea. Então, a gente precisa conhecer que a água subterrânea, né, houve até um evento da ONU, foi o ano passado, que foi o Dia da Água, foi realmente dedicado às águas subterrâneas. Então, assim, a gente precisa trazer a água subterrânea para uma maior discussão, para um olhar mais específico, que a gente possa, então, reunir uma quantidade maior de informações técnicas científicas e que nos permita, então, avaliar essas relações da água subterrânea com a água superficial, como que a água subterrânea está respondendo a esses eventos climáticos e como que a gente pode, então, conservar a água subterrânea, conservar e fazer com que ela seja sustentável a longo prazo. O uso dela seja sustentável a longo prazo. Não dá para a gente dissociar, né, água superficial de água subterrânea. Não totalmente dá. conectadas. Elas estão totalmente conectadas. E a superficial depende da subterrânea também? A subterrânea depende da superficial? Exatamente. A gente tem uma dependência. E de fato, o simpósio, se percebeu que começou a ter eu não falo nem afastamento, né, mas começou a ter um foco menor para a água subterrânea. E nesse realmente tentou se resgatar para que a água subterrânea, de fato, tivesse um espaço maior dentro do simpósio. Né? Então, a hidrologia subterrânea voltasse aí com força. A gente tem uma CT, né, a Comissão Técnica de Hidrologia Subterrânea. Sim. Então, está começando a ficar bem atuante também. Muito boa. E nessa tua visão do serviço geológico, de águas subterrâneas, como é que você vê essa perspectiva de futuro, né, dessa integração, principalmente dessa participação no simpósio, né, como é que você enxerga que essa integração pode se ampliar cada vez mais? Eu acho que essa integração ela é absolutamente necessária. Fundamental. Fundamental, ela é fundamental. Porque a gente sempre trabalhou, né, tempos atrás, de uma forma meio fragmentada. Água subterrânea, água superficial, até os projetos eram projetos que não se conversavam. E agora a tendência é que os projetos sejam justamente projetos que tratam a questão hídrica como um sistema. Projeto integrado de fato. Integrado, né? De fato. Então, se considera água superficial, se considera água subterrânea e se considera o meio também. Todas aquelas interferências que podem, então, refletir na dinâmica hídrica, seja superficial quanto subterrânea. Eu acho que esse espaço ele está se abrindo. Então, a BR Hidro, ela não é só agora, só mais dedicada à água superficial. A gente está ampliando a discussão, assim como também, né, existe a outra associação, que é a Associação de Águas Subterrâneas, que é a ABAS, que também está trazendo
essa discussão da integração, da gestão integrada, não mais alocar água por compartimento superficial, compartimento subterrâneo, mas considerar essas disponibilidades, que na verdade é uma só. Sim. E se a gente for olhar para a gestão de recursos hídricos, né, que é a área de gestão de recursos hídricos, é a bacia hidrográfica. Sim, só que a bacia hidrográfica, o espaço geográfico da bacia hidrográfica não coincide com o espaço geográfico dos aquíferos. Do aquífero, exatamente. Você tratar somente na bacia hidrográfica, você perde aquilo que tem por baixo, né? Então, você acha que essa forma de lidar com a gestão de recursos hídricos deveria considerar, né, o espaço geográfico no conjunto das duas, não somente numa bacia hidrográfica? Esse é o grande desafio, né? Esse é o grande desafio, porque a unidade de planejamento, a unidade de gestão é a bacia. Então, a gente precisa considerar os aquíferos que extrapolam ali, né, aquela bacia, considerar uma gestão compartilhada. Sim, entre bacias, entre municípios, entre estados, entre países. E aí vem toda a complexidade, né? De trabalhar de forma compartilhada. E a gente até discutiu um pouco sobre isso no final da mesa redonda, é que estados, por exemplo, têm legislações de vazões de referência, por exemplo, de rio, totalmente distintas. Sim, então, quando a gente vai trabalhar com as bacias e com os aquíferos e com as vazões de base, que é justamente a restrição do aquífero ali, a gente já percebe essa dicotomia, que um estado às vezes é mais permissivo do que o outro quanto ao uso da água. Sim. E é preciso, assim, a gente discutiu isso quando estamos trabalhando com uma bacia ou uma questão, né, de compartilhamento, que haja, o ideal seria que fosse padronizados esses limites de uso. E você tem acompanhado as discussões em relação a isso, essa maior integração entre água superficial e água subterrânea? Como é que tem sido essa expectativa mesmo de, não necessariamente no evento, mas de forma legal e técnica, como é que tem sido essa discussão? Eu tenho acompanhado, sim, até bem de perto, porque o estado que eu sou de Minas Gerais, e o estado de Minas Gerais, ele talvez seja o pioneiro, o órgão gestor lá do estado de Minas Gerais, ele lançou uma deliberação normativa em que justamente se determina volumes que são permitidos para a explotação de água subterrânea que não afetem as vazões de referência dos rios. Então, existe uma gestão agora que trabalha qual o volume de água subterrânea que pode ser extraída sem que isso interfira nos limites de referência. Foi um trabalho que foi feito pelo CRN, um trabalho de uma qualidade técnica e científica excelente, foi feito na parte norte de Minas, mas a gente ainda tem, acho que talvez o maior obstáculo para a implantação da gestão é justamente a falta de conhecimento, de conscientização, de sensibilização das pessoas que estão nos lugares. Porque não entendem, não conseguem perceber que a água subterrânea ela também tem o seu limite. Como ela está ali invisível, dá a sensação, não, eu estou vendo que o rio está secando, mas eu não enxergo a água subterrânea. Para mim, ela está intacta, independente da chuva ter se reduzido. Então, esse é o grande obstáculo mesmo, é trazer a comunidade, os usuários, os comitês de bacia, para a compreensão da importância da gente trabalhar com a gestão integrada, considerando que é a mesma água. A água que está no rio é a água que o aquífero entregou para o rio. Isso, que depois volta para o aquífero. E isso é bem interessante, né? E a fiscalização também é mais difícil. Fiscalizar a extração de água subterrânea é muito mais difícil que fiscalizar a água superficial. Não é só a água que está escondida, né? Exatamente. Então, esse é outro problema que a gente tem também, de saber qual é o volume real de água subterrânea que está sendo explotado. Porque o número de poços que não são regularizados, eles são muitas vezes superiores àqueles que estão com outorga, que são registrados. E isso é um problema. Até para definir o que é disponibilidade real de uso.
Que bom. Bom, e só para a gente finalizar, na tua perspectiva dessa maior integração, né, o que você poderia resumir, por exemplo, em uma frase aqui, essa maior participação da temática de água subterrânea aqui no evento? Conseguiria Pois até uma frase? Então, eu acho que é isso mesmo, a integração, trabalhar em conjunto. Uhum. Especialistas em água superficial, especialistas no clima, especialistas em água subterrânea, a gente trabalhar em conjunto para que a gente conheça todos os limites e também quais são as restrições de uso e tentar fazer com que o uso da água ele possa ser ajustado conforme essas variações. Porque a gente sabe, por exemplo, a água subterrânea ela é mais resiliente, mas ela não fornece tanta água quanto o rio. Por outro lado, o rio ele transporta uma grande quantidade de água, mas ele não armazena. E a gente trabalhar com essas duas características para poder usar melhor o recurso como um todo. E uma palavra, integração, né? Integração. Eu acho que é isso, integração. Ótimo. Então, agradeço. Eu que agradeço. Muito obrigado pela participação. Muito obrigada. Espero que aproveite o simpósio. Sim, já estou aproveitando. Já estava assistindo uma palestra sobre mudanças climáticas. Muito, muito interessante. Que bom. Obrigado.